podcast Bom Dia Tricolor. Bom dia, boa tarde, boa noite para você classificado para a semifinal do Paulistão. Porque no momento que eu gravo, o São Paulo é o único classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. São Paulo venceu o São Bernardo por 4-1 num jogo que quem é São Paulino assistiu ficou com o coração na mão, bateu um desespero e viu na mente aquele jogo do Mirassol, que o São Paulo foi eliminado ainda sob o comando de Fernando Diniz, né, naquelas quartas de final de Paulistão do ano retrasado. Mas fato é que o São Paulo conseguiu passar pela adversidade, que foi sair atrás no placar no segundo tempo, empatou só ali com mais de 20 minutos do segundo e depois de um belo gol do Pablo Maia, que foi ali também já uns 36 do segundo tempo, o São Paulo deslanchou e fez mais 2 ao finalzinho da partida. E esses gols que o São Paulo fez, né, no finzinho, que deu o 4-1, foram importantes porque agora a situação do São Paulo para a semifinal do Paulistão melhorou. E eu já explico o porquê daqui a pouquinho. Mas antes, vamos falar de como foi esse jogo. Bom, galera, começo do jogo ali, até uns 20, 30 minutos do primeiro tempo, o São Paulo não conseguiu agredir o time do São Bernardo. Rodou, né, ficava ali tocando a bola, mas não tinha o ímpeto, não conseguia, de fato, criar finalizações perigosas. E o time do São Bernardo conseguiu, então, amarrar o jogo, deixar do jeito que ele queria. Eles queriam, né, deixar o máximo daquele jeito, para o São Paulo ficar longe do gol. Inclusive, assim, a primeira finalização a gol foi com 8 minutos do time do São Bernardo. E foi um chute até que o Jandrei teve que fazer uma defesa espalmar para a linha de fundo, né? Não foi uma finalização qualquer, foi um chute ali relativamente perigoso. Mas aí o São Paulo foi melhorando ao finalzinho ali do primeiro tempo, lá a partir dos 35 até os 45 minutos, o São Paulo conseguiu criar pelo menos umas 3 chances claras de gol. A primeira foi uma chance claríssima, que o Nestor perdeu um gol assim muito feito. Eu acho até que não é um gol tão perdido quanto aquele que, por exemplo, o Rigoni perdeu no jogo passado, né, contra o Botafogo, mas era um gol que estava sem goleiro. O goleiro tentou sair jogando, o Luciano foi lá, roubou, bola sobrou para o Nestor quase fez não, né, ele perdeu o gol cara a cara. E aí ficou uma pressão a mais para cima do time do São Paulo, porque estava difícil de conseguir uma chance de gol. Quando conseguiu a mais clara, o Nestor errou. E engraçado foi assim a reação do banco do São Paulo, todo mundo levou a mão à cabeça, ninguém acreditava. Até o Rogério Ceni foi sentar, na hora ele estava ali em pé gritando e tal, mas eu também acho que naquele momento, né, sendo assim bem crítico, o time tinha que ter dado um pouquinho mais de apoio. Acho que foi o Igor Gomes, o único jogador que chegou nele e falou, não, na próxima você faz tal. Mas ali, por mais que seja um lance perdido, você tem que dar apoio para o moleque, para ele dar a volta por cima, que foi o que ele fez, porque acabou sendo dele o gol de empate do São Paulo no segundo tempo. Mas antes disso, né, acabou o primeiro tempo, no segundo tempo o São Bernardo conseguiu fazer o gol numa saída de bola errada do São Paulo. O Reinaldo já estava levando um baile ali, né, do time do São Bernardo, né, os jogadores pressionando com a marcação alta. Ele deixou a bola ser roubada, foi um bate-rebate ali no pé de ferro, o jogador de São Bernardo acabou na cara do gol e fez 1-0. E ali que foi o momento mais tenso do jogo, porque o São Paulo estava atrás no placar, jogando em casa, com um estádio quase lotado, né, um monte de gente ali assistindo, e aí a torcida que estava apoiando o jogo todo, enfim, ficou ali naquela situação, né, com o coração na mão, estava tensa, né, o estádio ficou mais tenso, deu para perceber pela transmissão. E depois ali de um certo tempo, São Paulo teve uma chance e fez um gol que foi anulado, que foi um gol do Luciano, né? E ali ficou mais de 10 minutos nessa sem conseguir marcar o gol e a situação ficando até cada vez mais tensa, até que o Rogério Ceni fez algumas substituições que mudaram o time do São Paulo, colocou o Nicão, que entrou bem, colocou o Calério e o Rigoni, que fizeram, os dois também participaram diretamente do lance do gol de empate do São Paulo, e o Nestor recebeu dentro da área e foi o momento redenção. O menino fez o gol, né? Depois de ter perdido aquele gol mais feito, ele fez um gol ali que não era difícil, também estava na frente do gol, mas não era tão absurdo quanto aquele lá. Empatou o jogo e depois o São Paulo demorou mais uns 10 minutos para conseguir aí sim fazer o 2-1. Foi um tempinho também ali até ele conseguir de fato virar o jogo, né? Porque o 1-1 também estava bom para o São Bernardo. E nesse meio tempo, aliás, teve a expulsão do jogador de São Bernardo. São Paulo ficou com um a menos.
mas nesse momento ali também, depois do primeiro gol do São Paulo, não estava dando pinta assim de que o time ia, quer dizer, o time estava tentando, mas não estava aquele negócio assim, o gol é só questão de tempo. Claro que saiu um peso das costas dos jogadores, o São Paulo estava jogando melhor já desde a entrada das substituições ali, né, de Rigoni, Nicão, né, mas, e o Wellington no lugar do Reinaldo, mas estava difícil de chegar, e foi num rebote de escanteio que o Pablo Maia acertou um belo chute, e o goleirão aceitou, né? Porque foi um chute assim, beleza, foi um chutão forte, foi um chutão no canto, quase no ângulo, mas não chegou a ser no ângulo do gol. Mas o goleiro que vinha goleiro de São Bernardo, né, que vinha fazendo uma partida tão boa, ele parece que na hora se confundiu para que lado ia a bola. Não, provavelmente tinha alguém, ele reclamou assim como se tivesse alguém na frente dele, ele não tivesse conseguido enxergar a direção da bola. Então ele dá um passo para a direita como se a bola fosse para lá, a bola vem na esquerda, nisso ele já é pego pelo próprio contrapé e acaba aceitando 2-1 São Paulo. E depois, como eu disse para vocês, o São Paulo ali fez 2 gols que foram importantes. Importantes por quê? Não só para dar moral, para o São Paulo ganhar bem o jogo e tal, mas porque a gente já tinha falado sobre isso, né? Os pontos do Campeonato Paulista continuam sendo acumulados nessa fase final. Então, se o São Paulo se classificou na primeira fase com o mesmo número de pontos do Corinthians e atrás, porque tinha 2 gols a menos no saldo de gols, depois dele ter feito 4-1, se a gente atualizar a tabela de classificação do Campeonato Paulista, nesse momento o São Paulo passou o Corinthians como, se a gente for dizer assim, melhores campanhas, né? Porque ele tem 3 pontos a mais e tem um saldo de gols com 1 gol a mais do que o Corinthians também. Então, se, por exemplo, o Corinthians vencer o Guarani por 1-0, ele vai ficar com o mesmo número de gols que o São Paulo, né, em saldo de gols, mesmo número de pontos, vitórias, e aí seria definido o critério de desempate por gols pró, né, o gols para. E nesse momento o São Paulo tem 22 gols e o Corinthians 19. Então, se o Corinthians vencesse por 1-0 só, ficaria com 20 e o São Paulo venceria os critérios de desempate. Então o jogo seria o jogo único no Morumbi e não na Arena do Corinthians. Agora, também, se o Corinthians vencer por 2-1, dá na mesma também. Ele ainda continuaria com gols a menos que o São Paulo. Então, o São Paulino, que quer que o jogo seja no Morumbi, tem que torcer para o Corinthians. Se vencer, que seja por 1 gol de diferença e no máximo 1-0 ou 2-1. Porque nesses resultados, o São Paulo conseguiria levar o jogo para o Morumbi. Agora, também tem a chance de, por exemplo, o Corinthians passar por um empate e aí decidir nos pênaltis, né? Passar nos pênaltis contra o Guarani. Nesse caso, ele teria menos pontos que o São Paulo e aí já facilitaria ainda mais, né? Qualquer resultado ali nos pênaltis já daria os pontos, né? A vantagem de pontos ficaria com o São Paulo e o jogo seria no Morumbi. Então, para o São Paulino que quer que o jogo seja no Morumbi, tem que dar aquela secadinha no Corinthians no jogo da quinta-feira. Agora, também eu sei que tem o torcedor do São Paulo que quer ver o São Paulo quebrar o tabu, né, contra o Corinthians lá na Arena, né, na Arena Itaquera, né, o Química. Nesse caso, basta torcer para o Corinthians vencer por mais de 1 gol de diferença, que aí vamos ter São Paulo e Corinthians no jogo único na Arena Itaquera. Bom, pessoal, coletiva do técnico Rogério Ceni. O Rogério estava bem animado depois da vitória, falou pra caramba, então a coletiva rendeu várias frases icônicas. Vou começar aqui destacando quando perguntaram para ele se ele acha que faz diferença o jogo ser disputado, por exemplo, São Paulo e Corinthians em Itaquera ou no Morumbi. Rogério disse que faz muita diferença jogar fora de casa ou dentro de casa, independentemente de ser contra o Corinthians, mesmo se for contra o Guarani ou qualquer outro time. Depois, o Rogério fez uma defesa ao Igor Gomes, que foi vaiado na substituição. Ele falou assim que o Igor Gomes é um cara que faz o trabalho sujo, ele se mata em campo para outros jogadores do time poderem construir jogadas. E aí ele pediu, não vaiem o cara, aplaudam, ele entrega a vida pelo time. Depois o Rogério falou um pouco sobre as escolhas, né, dos jogadores e a tática que envolvia a estratégia do jogo. Aí ele disse que ficou na dúvida se escalaria o Éder ou o Caleri e falou que a ideia era colocar o Luciano pelo meio de campo para fazer mais volume nesse setor. E ele acabou optando pelo Éder porque achou que era um cara que construía mais troca de passes pelo meio, mas que o Caleri também entrou bem, depois fez gol e tal.
Depois perguntaram uma coisa bem interessante sobre o lance do gol do Pablo, né, o gol do 2-1, porque foi uma cobrança de escanteio que foi lá direto para o Pablo. O repórter percebeu que, no caso, o Rogério Ceni falou alguma coisa para o Marquinhos falou para o Nestor, daí também falaram para o Pablo, e aí o Nestor tocou a bola direto para o Pablo, como se o Rogério Ceni tivesse cantado a jogada. E o Rogério disse que foi isso mesmo que aconteceu. Ele pediu para que tocassem no Pablo, que ele viu que o Pablo ia ficar livre na jogada. Disse que não foi uma coisa ensaiada, assim, não foi uma jogada exatamente ensaiada, mas que ele treina muito o arremate do Pablo de fora da área, porque sabe que o jogador bate bem de fora. E aí, enfim, ele falou que a ideia foi dele, mas a execução, o mérito todo dos jogadores que executaram bem. Na sequência teve uma frase talvez a mais icônica da coletiva. Ele estava ali falando sobre a importância da base, do investimento da base, porque dá um rendimento, né, também financeiro para o time e tal. E aí ele falando sobre a importância dos garotos, ele falou assim: eu gosto de gente que tem fome, quem quer vencer. E esses garotos mostram que querem vencer, que tem fome. Então, mostrando aí que o Rogério Ceni, sangue nos olhos, né? Ele gosta de quem é que nem ele, né? O Rogério sempre foi assim, sempre com muita fome de vencer. Na sequência, outra questão interessante que ele trouxe foi sobre como que o Rogério, a pergunta foi a seguinte: como que você, Rogério, consegue passar para os jogadores dessa questão de, você também foi um jogador da base, então como que você consegue motivar os garotos da base por conta disso, dessa sua trajetória? E ele disse assim: eu vim da base, morei 4 anos embaixo da arquibancada do Morumbi, eu não morei em Cotia. Aqui, nos anos 90, a gente tinha 2 opções, ou era comer pão com margarina ou era não comer nada. Então ele falou ali, depois ele complementou, dizendo que Cotia é muito mais, né, confortável para os atletas tal, e disse que, enfim, que ele sente essa necessidade do jogador dar a vida tal, até porque ele vê que ele sofreu mais, assim, vamos dizer assim, na trajetória dele, porque não teve Cotia, né, que o pessoal até zoa, que é um resort, que é tudo bonito e tal. E por fim, ele falou sobre a situação física de 2 jogadores. Ele falou que o Gabriel Neves já está voltando a treinar com bola, fazendo algumas jogadas ali e tal, então ele já está em fase final de recuperação. Ainda precisa ver se ele vai ter condições, assim, ritmo, né, para jogar. E falou que o Gabriel Sara está ainda numa situação mais... ainda não está em fase final de recuperação, ainda vai demorar um pouco mais para poder jogar pelo São Paulo. Bom, pessoal, falei bastante sobre o jogo, coletiva e tal. Agora, outras questões envolvendo o São Paulo, né? Outras notícias dessa semana. A primeira delas que eu gostaria de destacar foram algumas declarações do Júlio Casares, ele que deu uma entrevista coletiva ao site GE, o Globo Esporte, né? E ele falou, o que eu achei de interessante que o Casares falou foi o seguinte: ele foi criticado e questionado pela questão do São Paulo ter tido um déficit de mais de 100 milhões em 2021. E o Casares disse que, na verdade, o São Paulo recebeu oferta por 2 jogadores da base que somariam 17 milhões de euros na venda desses 2 jogadores. Ou seja, em outras palavras, ele quis dizer o seguinte: a gente poderia ter vendido esses 2 jogadores para fechar o ano no azul. Não no azul, né, mas para não ter déficit, né, ter superávit. Só que a gente achou que as ofertas não valiam a pena, não eram ofertas boas, nossos jogadores valem mais do que isso que foi oferecido, então a gente preferiu não vender, não fazer essa opção e para tentar uma venda melhor no futuro. E aí ele se justificou dizendo que é preciso valorizar os jogadores do São Paulo. E se, por exemplo, você vende um jogador por um valor muito abaixo do que você acha que ele vale por uma necessidade financeira, você acaba comprometendo todo o futuro, porque todos os outros jogadores vão ser avaliados também, as ofertas vão ser menores, né, porque os times vão entender que o São Paulo aceita vender por um preço abaixo do mercado. Enfim, essa foi uma questão. Outra coisa que eu queria destacar para vocês é que o Orejuela, que pertence ao São Paulo, estava emprestado ao Grêmio. Ele não estava sendo utilizado lá, então agora o São Paulo vai repassar o Orejuela para o Atlético Paranaense. Então ele vai emprestar o Orejuela de novo, o Orejuela que estava no Grêmio, mas agora vai para o Furacão. Ainda não foi oficializado isso, não foi anunciado nem pelo São Paulo, nem pelo Atlético Paranaense, mas todos os jornais já dão como certo, então provavelmente o Orejuela vai reforçar o Furacão nessa temporada por empréstimo. Bom, pessoal, eram essas todas as informações que eu queria passar para vocês no episódio de hoje. Lembrando então que o jogo do São Paulo, o próximo, vai ser a semifinal do Campeonato Paulista,
Ainda não sabemos quando, né? Porque provavelmente nesse fim de semana, mas que dia exatamente a gente não sabe, se vai ser sábado, domingo, contra quem a gente também não sabe, precisa esperar, mas sabemos que vai ter um jogo importante e assim que tiverem aí as outras quartas de finais, a gente vai ter a definição do adversário, do local e do horário do jogo, além do dia. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.